Sejam bem-vindos todos aqueles que gostam de mirtilo, e aqui quem fala é o Eric. E pessoal, estou voltando aqui de novo para mostrar um pouquinho mais do meu jardim, comentar um pouco mais sobre essa planta tão querida que é a 9 horas. Muita gente disse que gostou dos últimos vídeos, então eu vou compartilhar o máximo de experiência que eu puder a respeito dessas plantinhas tão queridas. E como vocês podem ver, pessoal, aqui nesse jardim eu tenho duas pequenas árvores. No canto direito uma de pitanga e no canto esquerdo central, né, tem uma árvore de acerola. E as duas dão frutos e atraem bastante passarinhos. Mas essas plantas têm um motivo para estarem aí. Normalmente as pessoas deixam essas plantas crescerem de forma desorganizada, mas nesse jardim elas têm uma função muito importante. Essas árvores fazem algo muito importante para as 9 horas. Elas fornecem uma sombra nos horários mais fortes do dia. E isso é bom para que as suas 11 horas evitem de tomar danos excessivos por causa da exposição solar. Muita gente acredita que a 9 horas é uma planta que vai gostar de ficar ali desde de manhã até de noite no sol pleno. E muitas pessoas vão conseguir manter elas bem assim. Mas tem um problema com isso, pessoal. A 9 horas, ela pode sofrer alguns danos estando em excesso de exposição solar durante o dia. E pela posição das árvores, elas protegem justamente quando o sol está bem no meio do céu, ou seja, as horas mais quentes do dia, como as das 11 horas às 2 da tarde. E aí ela recebe a maior parte da luz mais do período da manhã. No horários mais quentes do dia elas vão receber uma luz mais indireta, um pouco mais abafada por causa das árvores. E ao longo do dia, depois das 2, elas voltam a receber o sol direto. E isso é a combinação perfeita para você conseguir extrair o máximo de beleza delas. Mas pessoal, é claro que a árvore ela também precisa estar em uma forma de guarda-sol. Quando vocês forem pensar em fazer uma árvore ou algo similar que vá oferecer sombra para as plantas, pensa que elas precisam ter meio que um formato de guarda-sol, entende? Por exemplo, o tronco, desde o chão até a parte superior, não tem galhos e folhas na parte mais baixa. E isso proporciona um espaço de claridade muito grande para as 9 horas. E isso vai fazer com que elas cheguem ao seu potencial máximo de floração e exuberância. Claro que não obrigatoriamente você tem que fazer isso com uma árvore, porque você pode muito bem fazer isso com outros objetos. Você vai precisar usar a sua criatividade, afinal uma árvore não é uma coisa que nasce do dia para a noite, né? Mesmo que você compre uma muda grande, ainda vai demorar um certo tempinho aí para ela se desenvolver e crescer e que você possa fazer essa poda em formato de arvorezinha, né? É importante também que você não deixe a árvore ficar em formato de arbusto, ou seja, o arbusto ele é aquela planta que tem folhas na parte de baixo e a ideia é que seja um tronco e a copa em cima, como se fosse um guarda-sol. E claro que se você for criativo, você pode estar usando outras coisas que sejam uma espécie de barreirinha para que evite da planta pegar sol no período assim do meio-dia às 2, né? Porque esse sol ele é um pouco danoso aqui em São Paulo em particular. Lembrando que dependendo da sua região, pode ser ideal que ela tome sol o dia todo. Por exemplo, na região sul do Brasil, que é uma região que é um pouco mais frio e tem um sol um pouco mais brando do que o sol aqui de São Paulo, pode ser interessante você deixar ela tomar essa exposição solar o tempo todo, né? Porque ela vai estar mais protegida desse efeito solar, da poluição também que tem aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, na região norte do Brasil, onde o sol é mais agressivo ainda do que aqui em São Paulo, aí eu já recomendo veementemente que você tenha uma certa proteção com elas para esses horários de pico, porque apesar dela ser uma suculenta, né, parente aí dos cactos, por exemplo, não significa que ela vai aguentar ficar fritando ali. E ela pode até aguentar, pessoal, mas ela não vai dar as flores, que é o que a gente quer tanto ver na 9 horas.
Eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Vocês já visitaram uma cidade de interior que tinha várias mudas de 9 horas nas calçadas? Geralmente plantadas no pé de uma árvore e elas estavam lindas, exuberantes. É por causa desse motivo. Essas plantas, elas gostam sim de tomar muito sol, mas não significa que elas gostam de tomar aquele sol excessivo, porque tem dias que o sol aperta demais. Como a gente está enfrentando mudanças globais, né? Mudanças da própria biologia das plantas. Antigamente as plantas não recebiam tanto sol e um sol tão forte assim que nem elas recebem hoje. Então quando você planta ela no pé de uma árvore, ela tem uma tendência a ficar mais protegida nos horários de pico do sol. Isso faz uma diferença muito boa para essas plantas, tanto para 9 horas quanto para 11 horas. Como vocês podem ver na gravação, eu tenho mais de uma espécie de 9 horas nesse jardim. As cores vão desde um amarelo vívido até um amarelo misturado com branco, a branca e a clássica rosinha com o meio amarela, né? Todo mundo que tem a 9 horas geralmente começa por essa daqui. E dentre todas essas espécies ou biótipos que eu tenho, essa costuma ser a planta que mais é fácil de cuidar, porque ela tem umas folhas e uns caules que são um pouco mais resistentes do que a branca, por exemplo. A branca eu já percebi que ela gosta de uma exposição solar um pouco menor, né? As folhas delas têm uma tonalidade um pouco mais verde claro. É quase como se fosse uma planta albina. Eu tenho essa sensação, mas eu não acho que seja exatamente isso, porque as plantas, elas não são como nós, os mamíferos, que têm albinismo, né? Talvez elas tenham outras condições. Mas fala sério, pessoal, que beleza exuberante tem essa planta. Uma planta simples, fácil de criar e tem uma beleza extremamente delicada. Apesar de ser uma planta que muitas pessoas consideram como rústicas, e de fato até que são, porque elas aguentam ser colocadas e serem até um pouco negligenciadas e mesmo assim continuam dando flores mesmo sem ter tantos recursos como outras plantas têm. E é uma planta que, curiosamente, pessoal, eu não sei se vocês se sentem assim, mas ela me lembra muito da minha vozinha. Porque eu não sei se aconteceu de vocês irem, por exemplo, por uma cidade de interior e se depararem com essas plantas, porque elas são plantas que eram muito populares na década de 90, na década de 80 aqui em São Paulo, né? Pelo menos nas cidades ao redor. E tipo, a minha avó, ela gostava muito de cultivar a 9 horas e inclusive foi ela que me ensinou a cuidar de plantas. A primeira espécie de 9 horas que a minha avó me deu foi a amarelinha. Não é exatamente essa amarela em específico que eu estou mostrando, porque ela tem um amarelo que é um pouco mais esbranquiçado e tem uma boa história a respeito de como eu consegui essa plantinha. Mas foi a variedade amarela a primeira que eu tive e que me ensinou a ter todo esse amor que eu tenho por plantas hoje em dia. É uma planta que tem bastante significado sentimental pra mim e eu acredito que pra muitas pessoas, né? E por fim, pessoal, outra coisa muito legal que eu gostaria de falar sobre as 9 horas. Essas plantinhas, elas costumam atrair insetos do bem pro jardim. Você já ouviu falar desse termo, insetos do bem? Insetos do bem são aqueles insetos que contribuem para uma manutenção saudável do nosso jardim. No caso, se vocês observarem bem, vocês vão perceber que tem pequenas abelhas sem ferrões, né? Muita gente confunde esses insetos com mosca, mas na verdade eles são abelhas e até mesmo produzem mel. E o melhor deles é que não são insetos agressivos, não são aqueles insetos que vão nos assustar quando a gente estiver olhando o jardim. São insetos simpáticos e são inofensivos, eles não são capazes de nos fazer mal. O máximo que pode acontecer é se você cutucar o ninho deles, eles entrarem no seu ouvido ou no seu nariz, mas até aí você procurou, não é mesmo? Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado de estar aqui de novo no meu jardim comigo e ter escutado essa historinha que eu tava contando.
E eu peço, pessoal, que se possível deixem um like, se inscrevam no canal e caso vocês tenham alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo que provavelmente eu faço um vídeo respondendo vocês. Agora que tal dar uma saidinha e observar o jardim? Tchau, tchau!